Oi, eu sou a Bel. Bora pintar Bob Goods comigo. Por quê? Nos últimos dias eu tenho feito muitos desenhos e acho que eu tô um pouco cansada de pensar no que desenhar. Então, hoje eu vou pintar isso daqui. E tudo bem, ele é ensinando a desenhar. Eu quero fazer um vídeo sobre isso em específico depois. Mas o de hoje vai ser pintando ele. Então bora. Opinião bem polêmica, mas eu geralmente prefiro desenhar do que pintar. Tanto é que a maioria dos meus desenhos não tem pintura, porque eu tenho um pouco de preguiça e eu acho que demora demais. Mas como eu estou voltando a estudar desenho e eu tenho mexido com muitas tintas, muitas coisas, eu resolvi pintar para ver se eu distraio um pouquinho minha cabeça desses últimos dias bem intensos desenhando. E igual eu falei, eu tenho usado aquarela, tinta guache. E, enfim, então eu acho que eu precisava de um pouco de distração mesmo, sabe? Só sentar e fazer algo intuitivo. Eu acho que a pintura é um pouco intuitiva pra mim. Mas uma coisa que me irrita é porque o Bob Goods, por exemplo, tem muito detalhe. E às vezes eu acho que não tem cor suficiente pra tudo isso, sabe? Parece que sempre falta cor que, sabe, não tem o suficiente, não tem. E eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo de outras pessoas pintando, sabe? Tanto é que eu comecei a assistir da Renata Celli quando começou essa explosão de Bob Goods. E assistia eu e meu filhotinho. E o primeiro Bob Goods que eu comprei foi pra ele. E esse daí eu comprei porque eu gosto de desenhar e eu achei que seria interessante ensinar ele a desenhar. Tanto é que eu já estou gravando um vídeo desenhando com ele Bob Goods. Porque eu acho interessante, eu vejo que ele tem esse negócio também com o desenho. E eu quero ensinar ele porque eu vejo que ele tem um dom pra isso. E esses dias eu peguei ele assistindo o canal do Diogo, ensinando a desenhar alguma coisa. E ficou muito bonitinho o que ele desenhou. Então, acho que pode ser um vídeo bem legal trazer pra cá. A primeiro momento, meu foco realmente não são as crianças, mas caso tenham crianças assistindo, eu já quero pensar nesses vídeos voltados para ser um público-alvo, sabe? De que não tenha problema quem for assistir. Então acho que é mais fácil assim. E igual eu falei, eu tenho filho também, né? E ele gosta muito de estar no meio, de participar. Então acho que pode ser uma ideia legal. E eu não sei, gente, como que o povo dubla os vídeos, porque será que eles já vêm com um roteiro pré-feito? Porque eu fico muito perdida nessa hora de ficar falando coisas da minha cabeça, porque me sinto uma maluca. Mas voltando ao desenho, vocês lembram, né, que eu falei o lance das cores? Aí eu peguei, eu fui pintando um tanto de coisas, aí depois eu fui vendo, pô, acho que isso daqui dá pra pintar também. E tudo que dava pra pintar com uma mesma cor eu já fui pintando. Pra não ter problema depois de falar, putz, tá faltando cor. E uma coisa que eu acho muito legal é que o Bob Goods foi algo que surgiu e com toda certeza deve ter sido algo que fez a criadora mudar totalmente a vida dela, né? Porque deu um boom graças à internet. E eu fico pensando, você vender um monte de livros, você ir para outros países porque o pessoal gostou tanto. Tem falsificações do seu trabalho. Não que isso seja muito bom, mas, sabe, querendo ou não, ela fez uma revolução ali dentro da nossa bolha de artes. E eu vejo até gente que eu nem sabia que gostava de pintar e tal, comprando pra desestressar, pra ficar desenhando com os filhos e tal. Aqui no Brasil mesmo a gente tem até aquela música do Bob Goods. Então é muito legal pensar por esse lado que, em tese, é um artista que foi reconhecido, sabe? Eu acho isso muito da hora. Porque a gente sabe que nesse ramo muita gente acaba não sendo reconhecida.
E você vê alguém crescendo e chegando nesse ponto é muito legal. Bem, pelo menos eu acho, sabe? Eu gostaria de ter um livro de desenho altamente vendido. Ou pelo menos ser reconhecida. Porque, sei lá, gente. Igual, eu trabalhei de CLT uma única vez na minha vida. E eu espero não ter que trabalhar de novo. Mas eu também não tô conseguindo trabalhar na minha área, que é de fotos, porque eu acabei de mudar de cidade. E é muito louco pensar no que eu vou fazer. E aí eu tenho me dedicado aos meus vídeos. Não que eles estejam dando em alguma coisa, mas é porque eu tô tendo muito tempo livre e eu gosto de gravar. Então eu tô naquela assim, pelo menos estou fazendo. Se vier a dar certo, muito bom. Porque eu amaria ficar em casa por conta dos meus filhos sem me preocupar com lance de grana, sabe? E aqui no Brasil a gente sabe que a situação não anda legal pra ninguém. Tá difícil pra todo lado. Mas tudo bem. Aliás, voltando ao desenho. Gente, esse cachorrinho que eu estou pintando ficou tão bonitinho. Pra mim foi o meu favorito. Marronzinho com esses detalhes em vermelho. Achei que ficou muito bonitinho. E como vocês podem ver, eu tô com um pouco de sono. E lutando para existir hoje. E voltando mais uma vez, porque eu vou e volto nos papos aqui. Mas eu tô muito animada pra gravar esse vídeo com meu filhote, porque tem tempo que ele tá me pedindo pra ensinar ele a desenhar algumas coisas. E criança fica no nosso pé, né? Eles falam, mas você falou. Então eu já estou devendo isso pra ele. E, e todo dia ele me vê fazendo as coisas e ele quer também. Aí hoje é o dia que o pai tá em casa. Então o pai cuida da minha doidinha. E eu já fico com ele pra poder desenhar e fazer algumas coisinhas que eu sei que ele gosta. Então acho que vai ser bem legal. Isso é, se ele melhorar, porque adivinha, fomos ao aniversário ontem e as crianças meteram o louco, comeram bolo e doce, como se não houvesse um amanhã, mas o amanhã chegou. E agora estão passando mal, estão de mau humor. Então vamos ver como vai ser. E eu tenho gravado muitos vídeos e eu quero tentar por um dia fixo de postagem de vídeos. Só que daí eu já fico naquela assim, e se eu não conseguir entregar, sabe? Porque é muita coisa, muita pressão. E a parte mais difícil pra mim é essa, de estar gravando o áudio, a dublagem aqui do vídeo. Porque o gravar pra mim é de boa. Eu faço rapidão ali. Agora, o pôr o áudio é a penitência do monstro pra mim. Aliás, esse chão, essa cor é muito feia, cor de cocô, né? E aí eu fiz uma técnica de amadeirado nele. Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, vocês vão ver. E ficou melhor, mas eu não sei se eu amo. Eu fico pensando, eu devia ter metido tudo de marrom, mas também desperdiçar toda a minha caneta marrom aí, eu não sei se eu ia ficar tão feliz com isso, sabe? Porque eu tenho dó de gastar os meus materiais. Não sei como são vocês, mas eu sinto muita dó de gastar meus materiais. E eu quero estudar novas técnicas de pintura que eu vi que tem uma galera que faz umas coisas insanas pintando Bob Goods. E eu não tenho esses talentos ainda. Meus talentos são mais para outros materiais, não com marcador. Então eu quero desenvolver isso daí, porque vai me ajudar nos meus desenhos. Então, eu tenho muita coisa para aprender. Talvez no futuro eu faça um vídeo de técnicas. O que vocês acham? Ah, sei lá. Gosto, adoro essas coisas, adoro entreter minha cabeça. Talvez um vídeo de como salvar coisas que ficaram muito feias, porque esse chão ficou horroroso. Mas ele vai melhorar. Ele vai ter o glow up dele. Vocês vão ver aí. E eu achei legal, eu quis pintar esse desenho porque são vários pintores num ambiente artístico. E eu gosto disso, dessa zona artística, sabe? A minha sala vive bagunçada, porque a minha mesa vive cheia de materiais artísticos em cima dela.
Porque se eu guardar, eu sei que eu não vou voltar a pintar, porque eu sou preguiçosa. Então eu não vou querer pegar as coisas. Então eu deixo minhas coisas ali, ó, livre, leve, soltas, pra só pegar e fazer, porque senão eu não vou fazer. E vocês também são assim? Que eu tenho isso. E aí eu tenho que ficar brigando com a minha filha pra ela não querer pegar as coisas que estão ali em cima. Eu sou uma maluca, eu sei. Mas uma coisa também que eu tenho sentido falta, vontade de aprender também, é tinta a óleo. E o pior, eu tenho tinta a óleo, eu tenho todos os materiais que eu precisaria, só que eles estão no Goiás. E como eu estou em Santa Catarina, eu até fui olhar pra comprar. Mas, gente, absurdo os preços que eles estão cobrando. E eu me recuso a pagar, sabe? Então, eu tô doida pra ir pro Goiás catar minhas coisas. Ou alguém vir pra cá e trazer pra mim. Muito sofrido isso, de ter que ficar dependendo dos outros. Não gosto. Mas eu tô amando essa fase em que eu me encontro, em que eu estou mantendo as minhas artes, porque foi um negócio que eu abandonei por muitos anos. Eu sempre amei desenhar, eu fiz aula de artes quando eu era uma criancinha. E aí, na escola, tá, aula entediante, eu desenhava. Tudo entediante, eu desenhava. E aí, depois que eu tive meu filho, eu abandonei as artes. E eu fiquei muito tempo sem desenhar. Aí eu desenhava esporadicamente, eu falava, eu vou voltar. Eu abandonava de novo, sabe? E, e é um escape pra mim, para as coisas que eu tenho na minha cabeça, que passa muita coisa na minha cabeça. E eu sinto que é o meu momento de relaxar, de tipo assim, não ter nada na cabeça, de só seguir o fluxo e fazer. Mas eu tenho um outro problema chamado minha criatividade é limitada. Então eu gosto muito de copiar desenhos. Eu também sinto que eu aprendo muito copiando desenhos, mas eu tenho muita dificuldade em criar meus próprios desenhos. Então eu tenho refletido sobre o fato de eu começar a fazer desenhos realistas, porque daí eu vou copiar coisas reais. Então, eu tenho estudado essa possibilidade. Vamos ver para que lado eu vou. Que eu tenho me sentido nesses dilemas, sabe? De eu não tenho uma personalidade própria, ou talvez eu tenha todas as personalidades do mundo no desenho. E me sinto nessa, de não saber o que é certo, o que é errado, o que faço. Mas em algum momento eu hei de decidir. E se você ficou até aqui, é porque você gostou. Então, se você gostou, ajuda a mami, sabe? Curte aí o vídeo, segue, comenta, compartilha. Ajuda, tá? Eu sei que é um vídeo grande, mas eu sei também que quem gosta de desenho, muitas vezes a gente gosta mais de ouvir a pessoa falando e tal, porque eu, às vezes boto o vídeo e fico lá ouvindo a galera falando, nem vejo o que ela tá fazendo. Então, se vocês gostam, ajuda, tá? Que vai ser muito bacana a sua ajuda aqui. E o vídeo foi esse. Logo mais eu venho com outros conteúdos. Um beijo, um queijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com esses 30 segundos aí de puro silêncio.